Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo e convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Vocês estão cientes de que nós estamos estudando livro a livro da Bíblia, dando uma passada, olhando desde a perspectiva da salvação. Onde eu encontro o projeto salvador de Deus na Bíblia? Nós descobrimos que em todos os livros, nós descobrimos a doutrina da salvação, a teologia da graça de Deus. E se tem um livro que tem a ver direto com o tema salvação, tão forte como os outros, mas aí, a partir do nome, é Oséias. Sabe por quê? Porque Oséias significa salvação. Né? Acho que quando você colocou o nome do filho de Oséias, deve ter pensado nessa palavra, não foi não? Oséias significa salvação. Porque Oséias tem a ver com Josué, que também é o nome Josué, que tem a ver com o nome de Jesus. Ele é Salvador. Então, o nome Oséias já significa Deus salva. Deus é o Salvador. E é interessante que eu fiquei pensando num tema para Oséias, o livro de Oséias, e descobri um que me falou muito forte: salvação como graça e misericórdia. Falar da salvação de Deus e salvação de Cristo, salvação desde o Novo Testamento, é falar do Deus que é totalmente graça, o Deus que é totalmente misericórdia. Misericórdia significa ter o coração apaixonado pelo miserável. Você não tem condições de salvar a si mesmo, mas Deus salva você mesmo. O livro de Oséias, para mim, é um livro da insistência divina, do amor, como disse Breman, o amor furioso de Deus. Deus tem o amor apaixonante. O livro de Oséias, para mim, é a ideia de que Deus não desiste. Deus vai até o fim. Deus não desiste de amar. Deus não desiste em sua misericórdia. Quando o ser humano diz não, Deus diz não para o não. E o não para o não é um sim. Sempre Deus é sim, até quando Deus diz não. Porque quando diz não, é o não que vai destruir você. E Ele não quer o não que vai destruir você. Então Ele está dizendo sim para você. Oséias é essa força profética de que nós temos que voltar plenamente, permanentemente para Deus. Para vocês terem uma ideia localizada, o livro do profeta Oséias, nós já fizemos um estudo dele. Oséias, ele foi um pregador na nação de Israel, chamado Reino do Norte. Ele foi contemporâneo de dois profetas famosos na Bíblia, contemporâneo, o profeta Isaías e o profeta Amós. Ele viveu, como diz no primeiro versículo, nos reinados do rei Uzias, que foi considerado um grande reinado de Israel. Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, os reinos do sul. E também os reinos de Jeroboão, rei de Israel. E é interessante que quando fala Israel, porque lembra que estava dividido o reino, Jeroboão foi um dos reis mais iníquos de Israel. E a nação estava passando por um momento difícil, quando Oséias estava pregando. Foi um tempo de muita corrupção, de muita malandragem política. E as igrejas, ou a igreja na época, que seria o povo de Israel, a religião estava totalmente pervertida
e eles adoravam os deuses. Podia ser dito dessa época como aquela frase: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você vai para prestar atenção neste livro, Oséias vai falar sobre julgamento. Ele vai dizer que Deus vai punir o povo, vai levantar os assírios contra Israel. Israel vai viver uma vida de flagelo. Mas Deus se revela como um Deus de amor. E Deus queria que eles entendessem isso, que Deus é um Deus que ama. Eles vão ter que prestar atenção na mensagem de Oséias. E Oséias vai fazer da sua própria vida uma mensagem. E eles tinham uma confusão muito grande naquela época. Eles perguntavam se Deus é realmente um Deus de amor. Então, por que Ele não faz alguma coisa rápida no nosso povo, no nosso país? Oséias começa a pregar a palavra, e Oséias começa a pregar uma palavra forte, uma palavra de julgamento, uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia. Mas as pessoas não estão querendo ouvir Oséias, não. As pessoas estão mais interessadas nos deuses falsos na época. Eles preferem seguir o Deus da sensualidade, que se pregava naquela época. Eles preferiam Baal, e eles tinham as sacerdotisas nas montanhas, que eram realmente antros de prostituição. E você imagina quem que vai querer ouvir Oséias quando está no auge a idolatria, os deuses falsos dentro da nação de Israel? O próprio rei está envolvido com tudo isso. Gente, que coisa terrível é este momento. Oséias parece bastante desanimado, e há momentos aqui que ele fica muito desanimado. E Deus começa a usar a vida dele para uma história muito estranha. E Deus chega para Oséias e diz: eu quero que você se case. Parece que a notícia é boa. Mas Deus dá o endereço com quem ele tem que se casar. Ele era um jovem solteiro. E Deus diz: escolhi uma menina para você. Ele vibrou. Mas o assustador foi que essa menina chamava Gomer, né? Gomer parece que podia ser uma coisa boa para ele no começo, porque ela era a menina mais bonita de Israel. Mas você não sabe o final da história. Esta garota, ela tem todo o instinto da prostituição. E ela vai se tornar a mais importante prostituta do país. Você já pensou que casamento estranho? E Deus mesmo está dirigindo uma história tão espetacularmente confusa para este homem se tornar uma mensagem. Ele não era apenas o pregador de uma mensagem, mas ele era o porta-voz de ser a própria mensagem. E Oséias tem que pregar que Deus está mostrando que o povo tem vivido um adultério espiritual, que é a maior tragédia do mundo da sua época. E eu vejo que isso é muito atual para nós. Existe um clima de adultério. Aqui o tema é adultério espiritual. Quando existe uma prostituição espiritual, quando há uma traição a Deus, como há uma traição da verdadeira espiritualidade, quando há uma traição da verdadeira intimidade com Deus, em vez de se caminhar com Deus,
se caminha em Israel com os deuses estranhos. Eles estão muito mais apaixonados por Baal do que para com Deus. Isto é, eles dão mais tempo para aquilo que os afasta de Deus do que para aquilo que caminha com Deus. E Oséias é esta mensagem. É uma mensagem muito pesada, não é muito gostosa ouvir a mensagem de Oséias, não. Então, hoje, se você pregar desse tipo aqui de Oséias, não sei se muita gente não vai dizer, não gostei muito da mensagem hoje, porque não mexe comigo. Porque começa a mexer com os deuses, começa a mexer com a falsidade, começa a mexer com esta falta de paixão, essa falta de amor para com Deus. E hoje existem muitas ideologias por aí, existe muita divindade falsa por aí. Existem muitos altares por aí. Então, olha para Oséias nessa perspectiva, porque ele vai mostrar para mim e para você que só Deus é Salvador. Qual é seu nome? Deus salva. Deus é salvação. Vem aí o profeta que é salvação. E ele prega o amor de Deus, ele prega o julgamento de Deus, mas prega o amor de Deus, ele prega arrependimento, ele prega graça, ele prega Deus estendendo a mão para aquele que não merece nada. Por isso que eu gosto de começar esse tema pelo final, porque eu gosto sempre de olhar de lá para cá, qual é o chamado de Deus através desse profeta. Então eu quero que você vá para o último capítulo, porque o último capítulo fala do perdão de Deus a este mundo doente. O perdão de Deus a este mundo que precisa de salvação. Interessante que aqui eu vou mais forte ainda ao afirmar que é a salvação de Deus para o povo de Deus que tinha perdido Deus. Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente acha que o texto é para o mundo, né? Mas você tem que pensar que o texto de Oséias é para o povo de Deus. O problema é que o povo de Deus é que está praticando o adultério espiritual. É o povo de Deus que tem abandonado Deus. É o povo de Deus que tem abandonado a oração. É o povo de Deus que tem abandonado a palavra. É o povo de Deus que tem abandonado os princípios de Deus. É o povo de Deus que a sua vida tem dito não a Deus. Olha o que eu disse, a sua vida está dizendo não. Muitas vezes ele diz sim, até na igreja, mas a vida dele é um não. Ele caminha fora dos padrões de Deus. Então, Oséias, no capítulo 14, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Isso resume tudo. Volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Acabo de me lembrar que quando eu tinha 17 anos, eu preguei esse texto. Foi um dos primeiros textos que eu comecei a pregar, quando era um jovem pregador. Eu vou dar o tema, olha, estou bom de memória, hein? Faz tempinho. Tinha 17 anos. O tema que eu preguei nesse texto é criativo. Acho que eu já era criativo naquela época, hein, Zé Henrique? Olha só. O telegrama divino. Foi o tema. O telegrama divino. Aí eu lembro que eu fiz um comentário. Naquela época, as pessoas... Hoje não fala muito, né? Hoje é WhatsApp, né? Então, naquela época, dizia assim, você recebeu um telegrama? A gente recebia um telegrama, né? E o telegrama, você não podia escrever muito, que era caro. Você pagava por palavra. Quem é dessa época? Lembra disso, não? Estou voltando na época dinossáurica, tá? Então, os jovens vão entender isso que nós estamos vivendo. Naquela época, quanto custa por palavra? Lembra disso, não? Não,
Aí você tinha que descobrir o jeito de falar o mais rápido possível, para ser mais barato possível. Eu não lembro, mas pagava, acho que até o ponto você pagava. Né? Pagava até o ponto. Então você não botava ponto, jogava. Hã? Você diminuía a palavra, é isso? Ah, já entendi. Não, essa já era o jeitinho brasileiro de fazer ficar mais barato. Né? Aí eu lembro que eu falei disso e disse assim, mas Deus mandou um telegrama para Israel. Deus mandou um telegrama para a igreja. Né? Se eu fosse pregar hoje, eu teria que dizer o WhatsApp divino. Você recebeu o WhatsApp hoje, volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Olha que telegrama, imagina alguém receber um telegrama de Deus assim. Volta-te para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deus quer o quê? Levantar o caído, levantar o abatido. E Jesus Cristo, ele vem como aquele que levanta o caído, levanta o abatido. Então a história é para mostrar aqui que o pecado traz queda, mas Deus traz cura, Deus traz redenção. Observe, tendes convosco, eu vou ler o capítulo 14, tendes convosco palavras de arrependimento. Está dizendo, volta e traga palavras de arrependimento. Veja que aqui está casado totalmente com a mensagem do Novo Testamento, quando Jesus aparece dizendo, quando João Batista aparece dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o profeta que se chama salvação, ele diz que traga palavras de arrependimento. É como se eu chegasse para você e você diz, olha, eu tenho vivido uma vida errada, e eu perguntasse assim, quais são suas palavras de arrependimento? Traga palavras de arrependimento. O filho pródigo, ele trouxe para o pai palavras de arrependimento. Ele preparou as palavras de arrependimento, ele volta para o pai e traz palavras de arrependimento. O pai nem deu bola para as palavras de arrependimento, porque o que vale é a intenção. Mas Deus está dizendo, traga as palavras de arrependimento. E convertei-vos ao Senhor. A palavra converter é palavra de salvação. É a palavra que diz assim, muda de rumo. Eu estou indo para uma direção, eu preciso ir para outra direção. Se nós tivéssemos aqui aqueles tradutores para as pessoas com deficiência auditiva, quando eu falava a palavra arrependei-vos, o gesto é esse. Entendeu? Interessante isso, né? Quebra a tua cabeça. Converta-se. Muda de rumo. Arrependa-se. E é interessante que é preciso mudar. Olha o que diz o texto. E convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Interessante que Oséias está dizendo o seguinte, não é para você trazer novilho no altar, o que Deus está querendo é uma conversão que vem de dentro de você. O seu problema está dentro de você. A vida vem de dentro. A mudança vem de dentro. O que está no teu coração? É isso que Deus está querendo, conversão de dentro para fora. Conversão de dentro para fora.
É interessante que essa conversão de dentro para fora é onde começa a vida, né? Se você pegar um ovo, eu vi um exemplo de um ovo muito interessante. Se o ovo é quebrado de fora para dentro, a vida termina. Mas se o ovo for quebrado de dentro para fora, a vida começa. Oséias está dizendo isso. Algo precisa começar de dentro para fora. Lábios. A Assíria já não nos salvará. A salvação não vem de fora. Quem tem que mudar de vida é você. Dentro de você. A Síria não salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Sabe o que ele está dizendo aqui? É graça. Não é o que você faz que salva você. Não é o que os outros fazem que salva você. Deus está falando de graça aqui. Curarei a sua infidelidade. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. A infidelidade é a marca, gente, da humanidade. O livro de Oséias inteiro é para mostrar que a nossa vida tem sido uma vida de sempre tentar ludibriar essa fidelidade de Deus. O texto diz isso, o capítulo inteiro é para dizer, cuidado, volta-se para Deus, arrependa-se, traga vida de arrependimento, permanente. Curarei a sua infidelidade, é Deus que cura a infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Interessante, o texto, o livro todo é o de mais peso que você pode imaginar. É o de maior peso que você pode compreender. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou mudar a sua história. Eu serei para Israel como orvalho. E interessante que toda a história é uma história pesada, como eu estou dizendo, porque Oséias tem que casar com Gomer, e nasce o primeiro filho. Qual é o nome dele? O nome dele vai ser o náufrago, o abandonado, aquele que vai ficar sem mim. Que nome esquisito para botar no filho. Aí nasce, se você começa a ver, fala, puxa vida, mas que história. Que história é essa? Como que Deus vai depois dizer, olha, eu serei o seu orvalho? Aí nasceu uma filha, disse, não sabe qual vai ser o nome? Deus não teve pena de você. Não teve pena. Deus não tem mais paciência com você. A paciência de Deus se esgotou. Vai ser esse seu nome. Ela estava desmamando essa criança e Gomer teve mais um terceiro filho. Esse filho foi chamado Lo-Ammi. Sabe o significado? Não meu povo. Vocês não são mais meu povo. Os 3 filhos com 3 nomes proféticos. Mas os 3 nomes eram proféticos de julgamento. Você já imaginou qual é o nome do teu filho? Israel não é mais meu povo.
Qual o nome da filha? Deus não vai ter pena de você. Qual o nome do outro filho? Deus abandonou você. Deus deixou você. Esses nomes eram nomes altamente proféticos. Interessante que o profeta, na mesma época, Deus estava querendo trabalhar muito com os nomes, porque na mesma época, lembra que eu falei que ele foi contemporâneo de Isaías? Isaías teve 2 filhos, o nome do filho chamava Um Remanescente Deve Voltar. Mas tinha outro que tinha um nome terrível. Vocês são presa com pressa. Só vocês terem um nome dele, você não consegue nem pronunciar. Mahershala Hashabaz. Imagina chamar esse nome para tomar café. Deus está dizendo, vocês são presa com pressa. Na mesma época, tudo isso Deus está usando esses nomes profeticamente para Israel, para Judá. E aqui está esse homem que, depois que isto acontece, Gomer começa a cumprir aquela previsão e ela começa a abandonar a casa e vai se tornando uma prostituta, e ela abandona Oséias. E Oséias tem que obedecer a Deus. E essa mulher acaba indo para a prostituição e acaba se casando lá na prostituição. E um dia Deus manda Oséias ir lá e chega e diz, eu quero falar com essa família, com Gomer, etc. E aí a coisa vira uma confusão. Quem é o senhor? Eu sou o ex-marido dela. O cara ficou morrendo de medo. Ele diz, ela está passando fome, tem alguma falta de comida, e Oséias oferece todo o sustento que precisa. Puxa, esse cara deve ser doido. O que ele está fazendo? Ele está obedecendo a Deus. Ele vai pagar as contas ainda. Deus está dizendo, eu não desisto de Israel. Israel está vivendo lá, longe de mim, diante dos deuses estranhos, mas eu vou lá para pagar a conta dele. Isso mostra o amor furioso de Deus. Você imagina o que é isso? Dá todos esses nomes. E no final, você imagina que é como é uma história de tragédia, uma história sem sentido, uma história em que ela vira uma escrava no mercado de escravos, e Deus vai dizer, agora você vai lá e vai comprar ela de volta. A história nesse nível. Alguém diz, quanto custa 8? Oséias tem que, Deus fala assim, diga 9. Mas alguém deu 11, então é 12, 13, vai até o fim. Você compra, para mostrar que Deus compra Israel no mercado de escravos. Você imagina o que é isso no Novo Testamento, você compreendendo Cristo no Calvário. Qual o merecimento desta mulher? Nenhum. O que ela tem para merecer ser comprada? Nada. Como pode Israel ser neste nível? O texto vai ao nível mais terrível da miséria humana. E ele vai e traz ela de volta para casa. Volta-te, traz de volta. E é um novo rumo, um novo caminho, um novo futuro, uma nova bênção. Que coisa incrível essa história de Oséias. Não é fácil ser um profeta como Oséias, não, hein? Não sei quem aguentaria um negócio desse. Mas Oséias, ele é uma mensagem.
ele faz parte do drama divino. A gente pode chamar Oséias de a dramática do coração de Deus. O drama do amor divino. O drama do amor incansável de Deus por nós, pecadores. Então, se você não entende um pouco essa história, você não vai ver a vibração quando Deus diz assim: eu curarei a sua infidelidade. Versículo 4 do capítulo 14. Eu de mim mesmo os amarei. Versículo 5. Serei para Israel como orvalho. Orvalho. Orvalho significa cada manhã. Orvalho significa cada manhã, gente, aquilo que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. É um orvalho. A história não é de Israel, a história é nossa. Serei o orvalho. Você não merece, mas Cristo merece. É a graça dele que faz o orvalho vir sobre você cada manhã. Tínhamos que responder melhor a esse orvalho. Tínhamos que frutificar mais por causa desse orvalho. Tínhamos que descansar mais cada manhã. Orvalho. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio. Há uma poesia aqui, há uma poética aqui. Diante da história que eu contei rapidamente, de vez em quando parece que a gente lê Oséias, a gente tem que ler meio rápido, porque a história é muito terrível. Como pode essa dramática do pecado, da traição, representar o povo de Deus? E a minha pergunta é: o que tem a ver isto com a igreja hoje? Quanto é que estamos vivendo Israel? Infidelidade como Israel? Quais são as marcas das nossas traições? Quantos outros altares estamos indo e não os altares do Senhor? Como está a nossa vida? Então, esse é um texto para falar conosco, e Deus está dizendo: eu vou ser orvalho, ele florescerá como lírio. Há uma beleza aqui, há uma singelidade aqui. Há uma, eu diria que aqui há uma estética divina aqui. Há uma estética do coração de Deus. Florescerá como o lírio. Gente, é muito bonito isso. E lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Aqui para mim está uma das mais poderosas mensagens da Bíblia. Porque, olha só, para fora, uma beleza frágil, simples como o lírio. Mas por dentro, raízes poderosas, como o cedro do Líbano. O único problema é nós termos raízes fracas como uma graminha qualquer. Outra é você ter raízes como o cedro do Líbano. Eu perguntei para um agricultor especialista em ciência disso, ele diz uma coisa seguinte: o Líbano é uma árvore tão poderosa que as raízes dele vai fundo, 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 fundo. O cedro do Líbano, ele vai onde tiver água, ele vai procurar. A raiz dele, eu li algo, espero que seja tão científico o que eu estou falando aqui agora, à luz que as pessoas me indicou,
chega a 6 quilômetros, a raiz. Onde estiver, ela vai procurar água. Imagina isso em Israel, onde vai procurar onde está uma fonte. Isso é cedro do Líbano. E uma coisa que também eu li, e quando encontram uma pedra, o cedro, a raiz do cedro do Líbano não desiste. Ela dá a volta na pedra até achar o jeito de descer. Mas daí ela vai para os dois lados, ou para os 4, ou para os 5, ou para os 50, até achar o jeito. E aí ela abraça a pedra. Aí quem consegue arrancar essa árvore? Mas ela continua indo, procurando a água, as fontes mais profundas. Agora olha só a imagem. Como se você fechasse os olhos e visse assim. A flor será como? Para cima será como? O lírio. Aí você olha embaixo, a raiz. Isso mostra o que significa alguém que anda em Deus. Não parece tão frágil. É que você não viu por dentro. O que é a fé cristã? É um lírio. É que você não viu por dentro. Deu para entender a metáfora? A firmeza, o trabalho de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz que o justo é inabalável. Por isso que é inabalável. Por isso que fé é inabalável. Por isso que a esperança é inabalável. Por isso que o prender-se em Deus é inabalável. Imagina isso, inabalável. Inabalável. Os irmãos aqui estiveram lá naquela região da ex-União Soviética, né? Uma coisa que mais me impressionou quando eu estudava o que acontecia nas igrejas subterrâneas, lá da Polônia, da Romênia, é que o regime comunista ele queria tirar a fé daquelas pessoas que estavam. Richard Furbrand, eu tive com ele uma vez, foi um dos prisioneiros da cortina de ferro. Ele disse que eles usavam aquela metodologia de lavagem cerebral e chegava um momento que a pessoa esquecia até o nome dele. Não sabia qual é o teu nome, não sabia mais. Lavava tanto o cérebro que não sabia mais quem ele era. E a única coisa que eles queriam era tirar a fé em Cristo. Aí dizia assim, qual a única coisa que você sabe? Ele disse, que eu sou filho de Deus e Jesus me ama. Isso não conseguia tirar. Tirava até um nome, mas não conseguia tirar a fé. Não conseguia tirar o nome de Jesus. E a ciência não funcionava nesse caso. Eu vou dizer por que não funcionava. Porque a raiz é como o cedro do Líbano. Não tem jeito. Está cravado no Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não é isso? Olha o que o texto está dizendo. Ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira. Ó esplendor.
Então, o texto está nos dizendo que voltar para Deus, viver em Deus, o futuro é esplendor. Eu quero convidar você a olhar essa palavra de esplendor. Sabe uma coisa que eu admiro quando vejo a fé? É você olhar para a vida de alguém e dizer, puxa, a vida dela é um esplendor. Um esplendor. Um esplendor. Gente, o esplendor será como a vida da oliveira. E a sua fragrância, como do Líbano, vai ser um perfume. Gente, isso aqui é uma poesia de salvação. É isso que tem que ser plantado em nossos filhos, em nossa história, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós fazemos. A vida é um esplendor, gente. Nós somos amados. Gente, que coisa linda isso. Por isso pega essa palavra esplendor. Eu estou olhando aqui para vocês e fico vendo quantos gostariam de ver os seus filhos sendo um esplendor. Está aqui o texto. Frutificarão e serão como esplendor. Muitas vezes a gente nem usa essa palavra, né? Parece que é isso que você falou, está tão mediocrizada a coisa que a palavra esplendor desapareceu até do vocabulário. Esplendor. A vida será um esplendor. Por causa da raiz. Eu posso olhar a vida e fico vendo, olha, hoje de manhã eu cheguei para minha esposa falando, eu estava vendo lá no Facebook, minha irmã sendo honrada numa universidade em Paris, essa semana, o filho mais novo dando uma palestra em Paris, né? Estava esses dias aqui, num culto aqui. Jovem, eu falei, puxa vida, quem diria essa menina que eu vi com 9 anos, perdeu o pai, mas meu pai plantou nela uma vida em Deus, naqueles primeiros anos. A vida dela, eu vendo ali no Face as fotos, eu diria agora nesse momento, um esplendor. Um esplendor. Sabe por quê? Porque um dia alguém plantou uma semente como os cedros do Líbano. Eu quero dizer isso para você, quando eu vejo, e eu estou falando isso porque quando meu pai estava ali ali sendo velado, as pessoas olhavam e uma das irmãs disse, o que vai ser dessas meninas? Não vão ser nada na vida. Não tem mais pai. Acontece que aquele homem plantou uma semente como os cedros do Líbano. Isso é salvação. Nossas famílias precisam ser mudadas. Eu estou vendo aqui o Oséias, eu estou falando de Oséias. Eu lembro do teu avô, né? Está aqui a mãe dele. Um pastor que eu fui falar em congressos, eu lembro do seu não. Eu olho quando vejo no Face a família dele, assim, falo assim, olha que esplendor isso. Quantos pastores tem lá, né? Missionários. E cedro do Líbano, é isso aqui que eu estou falando. A gente muitas vezes lê o texto e não liga aonde está o cedro do Líbano. Entende? Onde foi plantada essa vida em Deus? Estávamos, Henrique, falando essa semana isso, né? Aquela plantar de Deus lá na sua família, lá. Quanta história vem. Isso é o cedro do Líbano. Aí os nossos filhos querem o quê? Querem Deus.
Os netos querem o quê? Querem Deus. Cedro do Líbano. Estão entendendo o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Cedro do Líbano, gente, é muito mais do que uma frase. É salvação que atinge um esplendor. Por isso que eu e você somos comprometidos com isso. Por isso o texto está dizendo, volta-te. Não adianta ficar botando culpa nos outros, não. Nós precisamos de aprofundar as nossas raízes em Deus. Não há outro caminho para mim e para você. Isso vai afetar as suas gerações. Cedro do Líbano, né? Eu começo a lembrar, eu olho aqui, eu estou vendo Paulo ali. Paulo, eu lembro do teu pai, né? Não é um cedro do Líbano? Olha o esplendor que vem lá nas próximas gerações. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo isso? Essa é a chave de tudo. É quase como se eu não conseguisse sair desse capítulo aqui para pegar toda a história e dizer, Senhor, aqui está explicado. Vamos lá? O que diz mais o texto? Continua, capítulo 14, versículo. Os seus ramos será como a oliveira, e a sua fragrância é como o do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. A gente chega ao ponto de dizer, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Sabe o que significa isso na minha visão aqui, esse texto? Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo. Sabe o que está dizendo? Se você acertar a sua vida, os que habitavam na sua sombra voltarão. Gente, é maravilhoso o que eu estou dizendo a você. Deus está dizendo o seguinte, Ele não desiste de fazer. Quem sabe alguns de vocês possam estar dizendo, puxa, eu estou meio frustrado com essa palavra, porque eu não estou vendo esse esplendor na minha família. Eu gostaria de ver esse esplendor nos meus filhos, nos meus netos e outras da minha família. Mas aqui está a promessa, olha. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Sabe o que significa? Deus continua trabalhando. O que você tem que estar ocupado? Em ser este cedro do Líbano. Em ser este lírio que recebe o orvalho cada manhã. O profeta Oséias está nos chamando para viver esta vida em Deus, que é a única que vale a pena. E os que habitavam a sombra voltarão, reviverão como o trigo. Isto é, Deus vai restaurar o que não está restaurado. E eu penso que quando você pega essa palavra, você está dizendo, Senhor, aplica essa palavra em toda a minha família, aplica essa palavra nos meus filhos, aplica essa palavra nos meus netos, aplica essa palavra nas próximas gerações. Porque eu quero saber que as próximas gerações floresceram como a oliveira. Florescerão como a videira. Florescerão como a videira. Essa ideia, florescerão como a videira, significa que eles, e a fama deles será como o do vinho do Líbano. Interessante isso. Interessante o esplendor como a da oliveira. Os que se assentavam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. O vinho tem um sentido na Bíblia de alegria.
tem um sentido de festa. O que eu quero colocar para vocês é que um dos nossos profetas mais pesados, mais difíceis, termina com uma das mais belas poesias da graça e da misericórdia de Deus. Ó Efraim, e aqui ele está já dizendo: o que tenho eu com os líderos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Ele está dizendo a mim e a você o seguinte: pare de procurar nos lugares errados. Quem escuta você sou eu. Quem faz verde a sua vida sou eu. Quem faz você produzir alguma coisa sou eu. Deus está comprometido. Quem é sábio que entenda estas coisas. Quem é prudente que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É muito bonito alguns textos do profeta. Se você der uma passada rápido, nós temos que entender que prosseguir, o profeta Oséias nos chama a voltar para Deus, mas em prosseguir, em conhecer a Deus. No capítulo 3, fala sobre a longanimidade de Deus. No versículo 6 do capítulo 4, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isto é muito aplicado para o nosso país hoje, para o nosso tempo. Nós precisamos de conhecimento. Porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Está dizendo que os líderes têm parado de procurar conhecimento, conhecer a Deus, conhecer as verdades de Deus. E Deus está chamando a liderança a ter mais conhecimento. Bem, o que estamos fazendo aqui é isso. Mais conhecimento da palavra. E Deus diz que quando nós voltarmos para o conhecimento de Deus, Deus vai fazer algo muito maravilhoso que aparece no versículo 7 do capítulo 4. Eu mudarei a sua honra. Mas o problema é o seguinte: se nós não voltarmos para Deus, Deus vai transformar honra em vergonha. Mas no Novo Testamento você tem o contrário. Deus em sua graça em Cristo transformando vergonha em honra. O filho pródigo é a história da vergonha transformada em honra. A minha história, a sua história é vergonha transformada em honra. Deus quer tirar o mundo do pecado, da vergonha, para a honra. Por isso, Deus está criticando Israel. No versículo 16 do capítulo 4, Deus chama esse povo de vaca rebelde. Veja que esse profeta não tinha medo de falar, né? Chamou: vocês são as vacas rebeldes. Mas ele está chamando de volta. Está chamando de volta. Mas Deus está dizendo: eu quero misericórdia. Deus da misericórdia. O capítulo 6, versículo 6 diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício. O conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus está dizendo: não é rituais religiosos que vão resolver. Vocês precisam conhecer a Deus. Essa é a palavra de Oséias. Volte, busque conhecimento de Deus. Por isso que um dos textos mais belos da Bíblia está em Oséias. Prossigamos em conhecer o Senhor. Deus está trabalhando conosco. O
profeta Oséias fala de Efraim, um texto também que me chama muito a atenção, do capítulo 7, versículo 8, diz: Efraim se mistura com os povos, está misturando demais as coisas, não está tendo discernimento. Sabe como que a metáfora que é usada aqui, Efraim é um pão que não foi virado. O que é um pão que não foi virado? Assou só de um lado, faltou virar do outro lado. Você está pela metade. Uma vida espiritual pela metade. Uma vida cristã pela metade. Uma vida de discipulado pela metade. Ah, mas Deus fez muita coisa na minha vida, mas tem outro lado. Tem que virar de lado. Né? Muitas vezes fez alguma coisa, mas não fez tudo. Quantos de nós somos pão que não foi virado? Né? Olha que mensagem forte. Olha que mensagem prática. Senhor, muda a minha vida, em todas as áreas, em todas as direções. Eu quero todas as áreas. No capítulo 8, ele diz: cuidado, porque muitos semeiam ventos, e quem semeia vento vai colher tormentas. Cuidado com o que você está plantando. Irmãos, é muito difícil a vida cristã nessa hora, no século 21, porque eu tenho que chegar para alguns jovens e dizer: cuidado com o que você planta, porque o que você planta você vai colher. É difícil. Quem planta vento colhe tempestade. É sua escolha. Não reclama depois da tempestade, você plantou vento. Nós precisamos mudar as nossas vidas. É muito prática a Bíblia. E eu estou olhando para esse texto e lembrando do prossigamos em conhecer o Senhor. O versículo 6 diz: converta-te a teu Deus. Converta-te ao teu Deus. Irmãos, vamos olhar para a palavra que nos chama a dizer: prossigamos em conhecer ao Senhor. Capítulo 6, vamos ler no versículo 1 para terminar agora. Vinde, capítulo 6, e tornemo-nos, versículo 1, para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Está mostrando que Deus vai nos curar. E versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Não é bonito demais isso? Prossigamos, irmãos. Meu convite a vocês, à luz do profeta Oséias, é o seguinte: vamos prosseguir conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, estudando. O povo peca e erra por falta de conhecimento, é o que diz o texto. Jesus pega essa verdade de Oséias e aplica lá no Novo Testamento: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram porque conhecem pouco a Bíblia. Meu desafio a vocês em todas as manhãs nos domingos é: vamos voltar ao Senhor, vamos conhecer a palavra. Prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, isto é, cada manhã. A sua vinda é certa também, como a alva. Como você sabe que amanhã vai ter um novo dia, Deus também é o novo dia do seu povo. O Senhor vem. A sua vinda é certa. Volta-te
ó igreja, para o Senhor teu Deus, nesta geração. A Ele honra, glória e louvor. Amém, amém e amém.